Devemos nos submeter a todas as autoridades e todas elas foram constituídas pelo Criador? É isso mesmo? Paulo, infelizmente, mais uma vez, muito mal interpretado. E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a Shalom do nosso Criador, de Yahua, esteja na vida de cada um de vocês, em nome de Yahushua. Hoje trarei aqui nesse vídeo uma explicação em cima do texto de Romanos 13, verso 1, que provavelmente é um dos textos mais mal interpretados de toda a Bíblia, que as pessoas infelizmente usam para suas próprias destruições. Muitas pessoas usam esse texto para defender essa ideia enganosa de que nós devemos nos submeter a todas as autoridades do governo, do sistema, como se todas as autoridades tivessem sido constituídas pelo Criador e ainda fossem ordenadas por Ele para que nós nos submetêssemos. Será mesmo que é isso que Paulo queria dizer? Obviamente que não, pois isso é contrariar todo o restante das Escrituras. Ao longo da Bíblia, vários servos do Pai, em vários momentos, foram confrontados a obedecerem ou não autoridades políticas, autoridades religiosas, mas eles sempre preferiram obedecer ao Criador e sempre entenderam que esse sistema que hoje nós estamos inseridos jaz no maligno. Vejamos o texto de Romanos 13, a partir do verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha do Criador, e as que existem foram ordenadas por Ele. Aí as pessoas costumam pegar esse texto para defender essa ideia enganosa que toda autoridade foi constituída diretamente pelo Criador. Vejamos a continuação aqui. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que o Criador instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Mas vejamos o que Paulo realmente queria dizer. Certamente que Paulo não estava falando de toda a autoridade nessa terra aqui, porque quantos não são as autoridades humanas que contrariam claramente aquilo que o Criador instituiu, contraria seus mandamentos, seus princípios, suas ordenanças. A Bíblia mesmo demonstra de forma irrefutável que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o Deus deste mundo e cegou o entendimento dos incrédulos. E é muito perceptível que esse sistema mundial não é regido pelo Criador, mas sim por Satanás e seus agentes. Isso é muito claro por meio dos frutos. É por isso que nós vivemos num sistema onde a grande maioria das pessoas são escravizadas, para manter o topo em seus luxos e regalias, fora os motivos mais profundos espirituais. Então, certamente, quando Paulo fala para a gente se submeter a toda autoridade, ele está falando de toda autoridade que foi constituída pelo Criador. E certamente autoridades no quesito de família, no quesito de comunidade ou no quesito de congregação, e não autoridades políticas ou religiosas como se eles fossem tementes ao Pai. Ao longo da história, sempre as maiores autoridades políticas e religiosas não eram tementes ao Criador, muito pelo contrário, sempre serviam ao maligno. Tem muita gente que infelizmente pega esse versículo totalmente fora de contexto para defender uma ideia absurda dessa. E nós vemos como que Paulo realmente sempre é muito mal interpretado. Mas vamos supor que Paulo realmente estivesse dizendo que é para a gente se submeter a todas as autoridades humanas aqui nessa terra aqui. Seguindo essa lógica, então, quando o anticristo reinar, devemos nos submeter à autoridade dele? Então devemos aceitar a marca da besta que ele quer impor sobre o povo? Porque sabemos muito bem das profecias. Seguindo essa mesma lógica, então, todos os líderes sanguinários ao longo da história foram concedidos pelo Criador? Como o bigodudo lá, da Segunda Guerra Mundial, ou também o outro bigodudo da Rússia, ou também aquele que tem o nome de Mao, que foi da China, ou aquele que gosta de um charuto, que é lá de Cuba, e entre outros ditadores sanguinários ao longo da história. Será mesmo que eles foram constituídos pelo próprio Criador? Uma coisa é o Criador permitir, e sim, o nosso Pai soberano permite que tudo isso aconteça, até porque nós estamos aqui inseridos num sistema mundial regido por Satanás, porque duvidamos do Criador na glória dele, e como consequência estamos aqui no mundo regido por Satanás, colhendo exatamente aquilo que a gente plantou, a dúvida. Então o Criador permitiu que todos nós passássemos pelo reinado de Satã, já que um dia nós passamos pelo reinado do Criador, para ver qual que é o mais justo, já que tivemos dúvida de alguma forma. E por isso que tudo isso acontece, fora a rebelião de cada um que nós tivemos na pré-existência. Então sim, tudo é permissão do Criador, mas isso não significa que todos os líderes mundiais foram ordenados pelo próprio Criador como se fossem aprovados pelo Pai, aceitos pelo Pai. Certamente que não se trata disso.
Na Bíblia, nós vemos inúmeros exemplos de servos verdadeiros do Criador que não se submeteram às ordens de líderes tiranos e rebeldes contra o Eterno. Vejamos, por exemplo, o que Pedro vai falar em Atos 5, a partir do verso 29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos ao Criador e depois às autoridades humanas. Então Pedro deixou muito claro no que nós devemos realmente nos submeter. Primeiro é submissão ao Criador e depois a uma autoridade humana, se essa mesma autoridade humana estiver alinhada com o Criador. Se não estiver alinhada com o Criador, mais importa obedecer ao Criador do que obedecer a qualquer homem falho e corruptível. Lembrando que quando Paulo também fala de autoridades, com certeza ele remete também a autoridades do reino celestial. E sim, no reino celestial, no reino do Criador, certamente, todas as autoridades são constituídas diretamente por ele. Penso que esse texto também tem essa aplicação mais profunda. Então, no reino celestial, todos os governantes que há lá, nas demais dimensões que há lá, nas várias dimensões que há lá, são ordenados pelo próprio Criador. E eles sim se submetem ao próprio Pai. Então, nesse quesito, sim, no reino celestial, todos nós devemos submeter às autoridades, porque lá todas as autoridades são constituídas pelo Criador. Mas aqui nessa terra é totalmente diferente. Então, era isso que Paulo realmente disse aos romanos. E como ele tinha visto que as autoridades daquela época, no contexto de família, no contexto de congregação, no contexto também de comunidade, estavam alinhadas com o Criador, ele disse para os integrantes daquela congregação que se localizava lá em Roma se submeterem àquelas autoridades, porque aquelas autoridades que estavam alinhadas com o Criador foram constituídas pelo próprio Criador e, nesse caso, não tem problema você se submeter a elas. Agora, qualquer outra autoridade humana que não estiver alinhada com o Eterno, jamais nós devemos nos submeter. Até porque se submeter pode muito bem trazer a condenação, como a lógica que eu citei aqui acerca do anti-Messias. Vejamos outros exemplos nas Escrituras que demonstram que servos do Pai não se submeteram a autoridades humanas que estavam contra os princípios do Criador. Atos 4, a partir do verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Yahushua. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante do Criador obedecer a vós mais do que ao próprio Criador. Lembrando que esses últimos dois textos que eu li aqui estão na continuação, que é no verso 18 e também no verso 19, analisando todo esse contexto. Então veja esses exemplos. Pedro e João não se submeteram às autoridades religiosas da época, pois os mesmos não estavam alinhados com o Criador, tanto que eram constantemente expulsos e até mesmo presos por não se submeterem a esses religiosos. Então veja que servos do Pai não se submetiam às autoridades da época que estavam contra os princípios do Pai, porque como Pedro mesmo falou, mais importa obedecer ao Criador do que autoridades humanas. Agora vejamos outro contexto que está relatado no livro de Daniel. Veja Daniel no capítulo 3, a partir do verso 10. Tu decretastes que todo homem que ouvisse o aviso, emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, alguns homens judeus que tu nomeastes para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, que não fizeram caso de ti e nem de tuas ordens, ó rei, não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu erguestes. Agora veja a continuação no verso 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou os seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei. Assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Misael, Ananias e Azarias, servos de Elá, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós.
Logo Misael, Ananias e Azarias deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. Então veja que Daniel, Ananias, Misael e Azarias não se submeteram à ordem de Nabucodonosor, pois o mesmo queria que eles se ajoelhassem perante uma estátua. E como eles eram submissos ao Criador, não se submeteram a essa ordem que vai diretamente contra os princípios do próprio Criador. Preferiram ser queimados vivos do que se ajoelhar perante uma estátua. Mas aí o Criador, vendo essa fidelidade dos seus servos, operou um milagre na vida deles, por eles terem sido fiéis, e os protegeu mesmo em meio às chamas ardentes, e ainda enviou um anjo para protegê-los. Olha que incrível isso! Agora vejamos outro relato que está em Êxodo 1, a partir do verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Cifra e a outra Pua, quando ajuntardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram ao Criador e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então nós vemos aqui mais um exemplo claro. As parteiras não se submeteram à ordem do rei egípcio e salvaram as crianças por obedecerem primeiramente ao Criador. E por isso foram recompensadas pela fé nele. Agora veja outro exemplo que está relatado em Mateus 2, a partir do verso 13, dos próprios pais terrenos do nosso Messias, só demonstrando que se eles se submetessem à autoridade humana daquela época, o Messias nem teria vindo nessa terra aqui e teria sido morto quando ainda era bebê. Veja só. Depois que partiram, eis que um anjo do Criador apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Criador tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então aqui nós vemos o principal exemplo em cima desse negócio, se devemos ou não nos submetermos às autoridades humanas. O nosso Salvador, o nosso Messias, Yahushua, ele só foi salvo da morte quando ainda era bebê, porque seus pais não se submeteram à ordem de Herodes, e foi ordem do próprio Criador fugir para eles não se submeterem à ordem de Herodes. Perceba mais uma vez que mais importa obedecer ao Criador do que uma autoridade humana corrompida. Então Paulo nunca disse para a gente se submeter a uma autoridade humana que estava contra o próprio Criador. E perceba a gravidade que é uma pessoa pegar um texto totalmente fora de contexto para defender uma ideia absurda que devemos nos submeter a qualquer autoridade humana. Pior que realmente muitos defendem essa ideia e por isso acatam tudo tão facilmente, pois acham que o Criador colocou esses governantes lá e que tudo o que ocorre no mundo atualmente é da vontade do Criador. É um absurdo isso, gente. E eu já vi pessoas dizendo que tomaram aí uma certa solução que foi apresentada aí desde 2020, porque o Criador teria supostamente capacitado os profissionais para nos salvar em meio a tudo que estava acontecendo, já que eles acreditavam que todas as autoridades estavam cooperando para o nosso bem, entre aspas. Já que, segundo essa ideia, toda autoridade é constituída pelo Criador. Tudo por causa de uma passagem extremamente mal interpretada. Realmente é muito triste ver como que a ignorância faz perecer tanto o corpo quanto a alma. É por isso que o profeta Oséias falava: eis que meu povo perece porque lhe falta o conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá do teu Elohim. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Veja, por exemplo, nosso próprio Messias, quando ele estava já adulto, que ele não se submeteu às autoridades religiosas de sua época. As autoridades religiosas de sua época eram os fariseus e saduceus, e em nenhum momento ele se submeteu a eles, muito pelo contrário, sempre os combateu. Veja Mateus 23, por exemplo, a partir do verso 25. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes que tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo.
Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda espécie de imundície. Assim também sois vós. Exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Então, nosso Salvador, como é muito claro nesse contexto, nunca se submetia às autoridades religiosas da época, e nem às autoridades políticas, já que eles estavam contra os princípios do Criador. Pilatos, no caso, era autoridade política, e não à toa que ele ordenou que o nosso Messias fosse morto, assim como as demais autoridades religiosas, pois eles sempre estavam contra o nosso Criador. E o nosso Messias deixou bem claro que seu reino não é deste mundo. Ou seja, o governo do Criador não é deste mundo. O governo deste mundo pertence a Satanás. E ele é o nosso maior exemplo. E ele sempre se submeteu somente ao Criador e sempre expôs as obras infrutíferas das trevas, jamais acatando qualquer ordem dos líderes que estavam contra os princípios do Criador. João Batista, mesma coisa. Veja Lucas 3, a partir do verso 19. Contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido a muitas outras obras perversas que havia praticado, Herodes acrescentou a todas essas maldades a de mandar João para a prisão. Então perceba que sempre ao longo da história, servos do Pai preferiam obedecer ao Criador do que obedecer às autoridades humanas, sejam religiosas, políticas ou de qualquer outro meio que é controlado por Satanás e seus agentes. Então é isso, meus irmãos, espero que tenha ficado esclarecido, que você sempre busque a interpretação analisando todo o contexto das Escrituras, porque não pode uma passagem da Bíblia contrariar as demais, se assim realmente acontece. Ou há ali um erro de tradução, um enxertamento na tradução, que é bem possível também, ou há uma interpretação errônea em cima da tradução. É por isso que você sempre tem que ter discernimento e buscar analisar todo o restante das Escrituras, que não podem se contradizer. Muito pelo contrário, elas estão o tempo todo em harmonia. Basta você ter o direcionamento correto e, acima de tudo, buscar fazer a vontade do Criador. Então eu espero que isso tenha esclarecido, que você não caia mais nesse engano de achar que toda autoridade vem diretamente do Criador e que por isso você tem que se submeter a toda autoridade humana. Nessa mesma lógica, então, infelizmente, muitas pessoas vão se submeter ao anticristo usando esse texto de Romanos 13, que nada tem a ver com essa ideia enganosa. Mas é isso, que o Eterno nos abençoe grandemente, em nome de Yahushua.